Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, e congrego na Decentral de Garça. Meu nome é Miralva, faço parte da mesma igreja. A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E o textuário diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. A nossa verdade prática nos fala: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de Esdras, no capítulo 9, 1 a 4, e em Neemias, no capítulo 13, 23 a 26, em Neemias, no capítulo 9, verso 38, em Neemias, no capítulo 10, verso 1, em Neemias, no capítulo 10, verso 29 a 30. A introdução nos fala assim, vamos estudar nessa lição sobre os casamentos mistos, no caso aqui entre judeus e gentios. Esdras, como sacerdote, tomou uma atitude enérgica para solucionar o problema. Vamos também ver que a palavra de Deus nos fala a este respeito. Na lei de Deus, dada aos israelitas no deserto, havia uma proibição do casamento com os moradores da terra. Êxodo 34, 15 e 16. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam o que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Esdras veio e ficou perplexo ao saber que os que haviam retornado da Babilônia depois de 70 anos haviam se casado com mulheres samaritanas. E o povo judeu que tinha voltado do cativeiro começou a seguir a idolatria dos samaritanos. Esdras chorou muito, ficou muito indignado com essa situação. Então foi orar e pedir direção a Deus. É o que nós devemos fazer quando estamos com um problema para resolver, pedir direção a Deus. Um problema que parece maior do que nós. A atitude de Esdras foi muito firme em relação a essa situação. Teria de se obedecer à palavra de Deus, ou perder todo o esforço de se reiniciar uma aliança com Deus. Não é fácil ser um sacerdote e ter de liderar o povo. Não é fácil ser um líder, Miravinha. Eu sei, Té. Não é E fácil. ter que liderar o povo, não é? É difícil. Lidar com questões tão delicadas como essa que nós vamos estudar hoje. No primeiro tópico, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. No primeiro item, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado da situação dos que retornaram do cativeiro, ficou sobremaneira indignado e revoltado. Então se humilhou, rasgando as suas vestes, arrancando seus cabelos. Esdras 9:3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Era comum, quando você ficava indignado ou humilhado, rasgar suas vestes. Era comum. Então Esdras se assentou na praça da cidade e ficou indignado. E ficou sentado até a tarde. Com a notícia da indignação de Esdras, o povo se ajuntou a ele. Na hora do sacrifício da tarde, lá pelas 3 horas da tarde, Esdras levantou suas mãos em oração a Deus. Levantou um clamor por esta situação. Pediu a direção de Deus. Esdras 9:5. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Que situação, hein? Ele ficou muito revoltado, muito indignado e muito humilhado.
delicada a situação. Muito delicado. E agora ele precisava de ajuda para resolver essa situação, Exatamente. Só Deus podia que ajudar não ele. era fácil. Então o povo chorou junto com Esdras. Sentiram o peso do erro que haviam cometido. O Espírito Santo os convenceu do erro. Esdras 10, 1. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro, Difícil, né, minha? porque a situação era delicada. Era muito delicada. Todo aquele retorno, depois de 70 anos, poderia se perder ali. No item 2, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Deus resolve imediatamente. Você já viu acontecer isso? Pois é. Nos cursos, nossa, acontece isso demais. Então, Secanias, um judeu dos que retornaram, que havia se casado com uma mulher gentia, falou a Esdras que eles iriam despedir as mulheres que não eram judias. Olha que situação. Vão despedir as mulheres que casaram errado, né? Esdras 10, 2. Então, Sacanias, filho de Jeiel, um dos filhos do Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Esta foi uma situação tremendamente difícil, mas era necessária para se reiniciar a servir ao Deus de Abraão. Eles estavam voltando do cativeiro, tinham que começar certo. Foi por causa da mistura da idolatria que eles foram levados ao cativeiro e ficaram 70 anos. Todo o povo concordou e mandou que Esdras se levantasse. Esdras deveria administrar essa situação. Era uma situação muito tensa. Esdras 10, 4. Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Amém. No item 3, o arrependimento do povo. Esdras se levantou e deu início a este processo de purificação do povo. Fez todos jurarem que iam cumprir essa decisão. E o povo jurou que iam fazer essa decisão. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados a Jerusalém. Era uma situação que tinha que todo mundo estar presente. E Esdras lhe explicou a eles o que havia acontecido. Esdras 10, 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredidos casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Era uma situação tão complicada porque podia se perder 70 anos de cativeiro. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E o povo concordou em que os homens judeus despedissem suas mulheres pagãs. Houve uma compreensão dessa necessidade. Era um retorno às leis de Deus. Esdras levantou 2 homens, acompanhados de levitas, para supervisionar essas uniões erradas. Um líder tem de levantar pessoas para executar o trabalho. Se você é líder, meu irmão, levante pessoas para fazer o trabalho. Neemias já havia enfrentado esse tipo de problema, mesmo antes da chegada de Esdras a Jerusalém, porque Neemias veio antes de Esdras. Ele já tinha enfrentado esse problema, só que ele não deu a solução. Ele fez um paliativo. Os problemas se resolvem sozinhos, mas não do jeito que nós queremos. Vários judeus, até o sacerdote, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que eles não mais casariam com mulheres estranhas, mas isso era um paliativo. Havia um casamento estranho que morava dentro da casa do sacerdote. Difícil, né? Muito difícil, muito delicado. Neemias afastou os sacerdotes e levitas que eram estranhos ao povo judeu. Chamou novos sacerdotes e novos levitas para preencher os cargos. Eliasibe era genro de Sambalate e Oronita. Imagina, Eliasibe era genro do inimigo de Judá. Ele era um sacerdote. Ele não podia servir de exemplo ao povo. Também seu neto também havia casado com outra mulher gentia. Neemias 13, 28.
Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso o afugentei de mim. Retirou ele do templo, porque ele era um mau exemplo para o povo. No tópico 2, por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? Ou uma mulher judia casar com um pagão, né? Deus havia proibido o casamento misto. Era a ordem de Deus. Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem te nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois faria desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Era uma ordem de Deus, não era um pedido. Um pedido é, não faça isso, por favor. Não, uma ordem é, não faça isso. Era uma ordem de Deus para os israelitas. Não deveriam se misturar com as nações idólatras. Corriam o risco de adorar os deuses e os ídolos deles. Foi o que fez Salomão, quando se casou com mulheres pagãs. Edificou altares aos deuses estranhos. Isso é a mesma coisa, sabe de quê? Você está servindo na igreja, tal, daqui um pouco você vai um pouquinho no mundo. Dá só um passinho fora do caminho. Exatamente. Você corre o risco de quê? De Não se voltar. contaminar com o mundo e não mais voltar. Porque aí você vai se moldar ao jeito deles. Exatamente. E aí não volta atrás. Exatamente. Deus sabe a ordem que deu. Evitando o casamento misto, se evitava que houvesse adoração a ídolos. A idolatria foi o motivo do castigo para eles ficarem 70 anos no cativeiro. E não se corrigiram. E não se corrigiram. Voltaram e já começaram tudo de novo. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vamos ver o que aconteceu. Salomão. Salomão era filho de Davi. Foi o rei que governou depois de seu pai Davi, o terceiro rei da nação de Israel. Salomão teve por volta de 1000 mulheres. Algumas delas eram pagãs e idólatras. A primeira mulher dele era uma egípcia, pagã e idólatra. Salomão construiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo que agora estava sendo reconstruído. Tinha muita sabedoria de Deus, porém sucumbiu aos casamentos mistos. Salomão adorou outros deuses que não eram nada, porque quantos deuses você conhece? Um só. Deuses tem um monte. Agora, Deus só tem um. O único Deus verdadeiro. Porque cada mulher que ele tinha, ele fez um altar para queimar incenso. E qual foi a consequência? Seu filho, Roboão, perdeu 10 tribos. O povo de Israel se dividiu. 10 tribos foram com Jeroboão para fundar um novo reino. E Jeroboão era muito idólatra. 1 Reis 12, 16 e 17. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então, 10 tribos foram embora, foram com Jeroboão, e aí começou então a ter a idolatria. Depois vem Acabe. Acabe era rei em Israel, reino do norte, casou-se com a princesa Sidônia, que era Jezabel. Jezabel veio com a adoração a seu Deus, que era o Deus Baal. Ele já tinha israelitas adorando a ele, mas ela fortaleceu o culto a Baal, que era uma proibição de Deus, e o povo se corrompeu após ela e Acabe. 1 Reis 16, 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E Jezabel fez o que com os profetas de Deus? Matou. Matou.
Ela queria que só Baal fosse adorado, tentando extinguir o único culto ao único Deus. 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Porque Jezabel mandou matar os profetas de Deus. Então ela queria a idolatria, porque Acabe se casou com uma mulher idólatra. No tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Até o dia de hoje ainda existem judeus. Praticamente todos os países do mundo têm uma colônia judia. Jesus havia profetizado essa situação. Lucas 21:24. E cairão ao fim da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jesus profetizou que eles iam ser dispersos por todas as nações. Os judeus que foram expulsos da Judéia no ano 70 pelo Império Romano não se misturaram com outras nações. A maior parte dele não se misturou. Há, porém, judeus que foram obrigados a deixar a sua fé. Ou você se batiza no cristianismo, ou você morre. Eu vou citar aqui um bastante conhecido, que são os judeus marranos da Europa, que não são mais judeus, mas são marranos. Na maior parte dos casos, os judeus não se misturaram, mantiveram seus costumes até a sua língua. Deus separou um povo para ele. Este é o resultado de evitarem casamentos mistos. Há uma proibição de um judeu se casar com uma gentia, ou uma judia se casar com um gentio. Este fato é um verdadeiro milagre. Um povo ficar quase 1880 anos sem se misturar. O único povo da antiguidade que existe até hoje é o povo judeu. Mesmo com as tremendas perseguições que sofreram na Polônia, na Espanha, na Inglaterra e principalmente na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso foi muito difícil, mas o povo judeu não acabou. No tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Vamos falar um pouquinho sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu ao mundo foi enviar seu Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. A maior bênção material a um homem, a uma mulher, foi, sabe o que, meu novinha? O casamento. Meu novinha, meu casamento com você é uma bênção. Essa foi a primeira instituição. Foi que Deus deixou. Aqui na Terra. Amém. O casamento. O casamento. Quando esse casamento é vivido em toda a sua plenitude, é um casamento, é uma bênção de Deus. Quando é vivido em sua plenitude, sem haver nada de errado. A orientação bíblica quanto ao crente, o casamento de um crente, não deveria ser com uma pessoa não crente. 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nós já lemos esse versículo. Mas veja bem, mas ele é muito importante. Nós falamos para um jovem que está na igreja, é importante que você se case com pessoas da mesma fé, exatamente, que processe o mesmo, que busque o mesmo Deus. Né? Eles dizem, imagina, isso não tem problema. Mas depois do casamento vem os problemas. E aí, por que aconteceu isso comigo? Você colocou o Senhor à prova. Exatamente. Não é? Porque é para casar com pessoas que não são da mesma fé? Mesma fé. É isso aí. Não é. Mas as pessoas não obedecem, não tomam conhecimento disso e atropelam tudo. E aí depois vão chorar. É isso aí. Pelos erros. Essa pode parecer uma norma preconceituosa, porém é uma proteção contra futuros problemas, principalmente onde educar os filhos. Vocês sabem que nós somos evangélicos e que nós não temos imagens, e não estou falando mal de imagem, coisa nenhuma. Nós não temos isso aí. Então, alguém chega na casa
uma pessoa evangélica e coloca na parede uma imagem. E tem que aceitar. Essa até pode parecer uma norma preconceituosa, mas todas as religiões, praticamente 90% das religiões, têm a mesma norma. Católico só casa na igreja se for casado com católico. Um bandista só casa se for um bandista. O casamento é uma união de corpo, alma e espírito. Você faz um corpo com a pessoa. Exatamente. Eu faço um corpo com quando você. você se casa. Amém. Nós dois somos um único corpo. Pode ser uma união de corpo, de alma, mas um casamento misto, ele não é uma união de espírito, porque cada qual tem uma forma de pensar. E o casamento não foi instituído para 1 ano, 2 anos. Até quando vale o casamento? Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Isso deveria ser o casamento, até que a morte os separe. E como é que é morrer mesmo? Parar de respirar, botar numa caixa e colocar embaixo da terra. Difícil, né? Aí você fica livre da obrigação de estar casado Exatamente. com a pessoa. No contrário, você está fazendo errado quando se separa. Amém. Isso é bíblico? É bíblico. Então lê para nós Mateus 19:6. Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não tem divórcio, não tem nada que faça separar, a não ser a morte. Porque as pessoas acham que separa de corpo, mas não separa, porque está sempre se falando, sempre fala. E se tem filhos, é pior ainda a situação. Exatamente. Os costumes de um são diferentes dos costumes do outro cônjuge. Isso pode, talvez, irá gerar problemas graves ao longo da vida. Onde irão adorar a Deus? Em qual igreja? Em qual religião que eles vão adorar a Deus? Domingo de manhã. Vamos para a igreja? Vamos. Não, eu nem posso convidá-lo, porque ele não é da minha igreja. Porque ele não tem a mesma fé que eu. Essa situação é delicada. E para os filhos ficam confusos. E agora? Eu sigo a religião do meu pai ou a religião da minha mãe? Eu sigo o Deus do meu pai ou o Deus da minha mãe? É muito confuso, mas as pessoas não tomam conhecimento sobre isso. Outra pergunta é, onde vão adorar a Deus? É. As igrejas têm doutrinas conflitantes. O melhor é que, se você está pensando em se casar, pense bem nesse aspecto, antes de se decidir. Vamos exemplificar com um caso hipotético de um casamento entre 2 religiões cristãs. Um é evangélico, outro é católico. O que fazer quando um trouxer o pastor até sua casa para conversar? E o que fazer quando o outro colocar uma imagem? Ou talvez uma imagem de uma mulher, de um homem, colocando no centro da sala. É complicado isso aí. Outro problema, causa de conflitos, os filhos vão ser educados em qual igreja? Se forem uma, vão agradar um dos cônjuges. Se for na outra, agradarão outro cônjuge. De qualquer forma, alguém vai ser desagradado. Ou seja, o problema está sem solução. Exatamente. Não é? Para evitar esse dissabor, o melhor é não se fazer casamento misto. Assim evitaremos problemas futuros no relacionamento. Os noivos deveriam conversar antes de se casarem. Exatamente. Você vai servir o meu Deus ou eu vou servir o teu Deus? Exatamente. Entrar num acordo antes de se casarem, porque depois fica difícil. Ou casar na mesma igreja. No tópico 5, espere em Deus. Vamos terminar esse estudo sobre o casamento misto, mostrando algumas pessoas da Bíblia que esperaram a escolha de Deus. A palavra de Deus nos manda esperar em Deus para que possamos escolher um cônjuge. Se Deus escolher, é o melhor. Deus escolheu a Mirovinha para mim. Nossa, você é especial, Mirovinha. Não canso de falar isso. Deus sempre escolhe o melhor para nós. Amém. Mas tem que convidar Deus para um relacionamento. Exatamente. Se deixar Deus de fora, você não chega ao consenso. É isso aí. Vamos falar um pouquinho como salmista. Espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É natural o desejo de termos um casamento. Isso é natural. O jovem, quando faz 18, 20, 25 anos, ele quer casar. O homem espera encontrar uma mulher que vive em paz com ele. A mulher espera encontrar um homem que lhe faça feliz
e seja honesto e carinhoso. O homem quer uma princesa e a mulher quer um príncipe. E às vezes acha o quê? Sapo, né? Podemos ver Eliezer orando para que Deus preparasse uma esposa para Isaac. Eliezer, ele trabalhava servo de Abraão. E ele foi buscar uma mulher para o servo de Abraão. E Deus mostrou a ele Sara. Isaac e Sara tiveram uma família sólida até o fim de suas vidas. É uma história bíblica muito linda. Leiam essa história. É que as pessoas não levam muito a sério o casamento. Eles pensam, qualquer coisa a gente se separa e cada um para um canto. E não é assim. O casamento não é um brinquedo que você agora quero, agora não quero. Não. Você tem que tomar uma decisão. Vou me casar até que a morte nos separe. É isso aí. Se você se apressar e não pedir e confiar em Deus, você pode perder a chance de ser muito feliz. E o casamento, ele pode ser um céu. Mas também pode ser um inferno aqui na Terra. Exatamente. Nosso casamento tem sido muito bom. Graças a Deus. Amém. Deus fez uma companheira para Adão, por isso vamos esperar sempre em Deus. Conclusão. Pudemos ver nessa lição sobre o casamento misto, o que não deveria acontecer, nem lá em Israel, nem agora. Vimos que o casamento misto pode separar você de Deus. Seria bom que sempre se casassem com pessoas da mesma fé. Então, se você pensar bem, quando começa a namorar, já se afasta de Deus. Exatamente. Já deixa Deus fora. Exatamente. Né? É isso aí. Vimos como é esperar no Senhor para poder casar. Talvez quem não é evangélico não entenda bem o que nós estamos falando, Miraldia. Pois é. Porém, deveria meditar um pouco sobre esse assunto, porque esse assunto é extremamente importante. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez pudermos preparar esta lição. Pai, que ela faça o efeito desejado que o Senhor quer que faça. Que as pessoas que assistam possam, Senhor, ficar sabendo como é a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor. Cada um é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que aqueles que vão assistir possam entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus e possa também, no momento de dificuldade, pedir a Deus que o oriente. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.